O Palmeiras treinou pela manhã, visando já o clássico contra o Corinthians, com novidades no treinamento de hoje na academia. O Patrick de Paula e o Gabriel Menino saíram do departamento médico, estavam com problemas no tornozelo, treinaram normalmente. São dúvidas para quinta-feira. Vamos ver o desenvolvimento desses dois, eles que já não são mais titulares absolutos. O Luan, com lesão muscular, está em tratamento ainda, já fazendo alguns trabalhos no gramado, fase de transição, fora do derby, já vem desfalcando o Palmeiras há algum tempo. E o Mike, que começou jogando contra o Santos na última rodada, torceu o tornozelo no segundo tempo, foi substituído pelo Marcos Rocha. O Mike está vetado pelo DM, não houve lesão no tornozelo, mas ele não tem condição de jogar nesta quinta-feira, acredito eu. Quem deve voltar, aliás, o Abel pode escalar inclusive a força máxima disponível, à exceção do Luan, né, que era o zagueiro titular. Aí ele coloca o Murilo e no mais o time principal, se o Abel Ferreira quiser. O Danilo, que foi realmente poupado no último jogo, nem no banco ficou, deve voltar ao time. E está super empolgado para reforçar o Palmeiras, se for o caso, justamente nessa sequência de clássicos. Palmeiras que bateu o São Paulo lá no Morumba, ganhou do Santos em casa e encara o Coringão quinta-feira no Allianz Parque. É por aí, né, Danilo? A expectativa foi a melhor desde o começo, né? Desde que sabíamos que ia ter 3 clássicos aí pela frente, né? E ganhamos o São Paulo, ganhamos o Santos, isso dá mais confiança ainda que é por derby, né? E como você falou, né? Acho que a gente está assim, preparado sim, não só os 11 que entram, mas os do banco, quem não vai pro jogo, todo mundo esperando sua oportunidade, todo mundo treinando bem. Eu acho que estamos bastante focados, né, por os campeonatos que a gente está disputando e principalmente por clássico, né, de quinta-feira. Primeiramente agradecer a Deus, né, por esse momento. Acho que tem que continuar com a mesma humildade, com os pés no chão, né, continuar focado e sempre querendo ganhar, querendo vencer. E eu acho que enquanto você tem humildade, pés no chão, acho que você consegue conquistar muitas coisas que nem você acredita, né? E claro, sempre, cada conquista, cada vitória, agradecer sempre a Deus. Um provável Palmeiras para o derby, imaginando as melhores opções para cada posição: o Everton, o Marcos Rocha, o Murilo, o Gustavo Gomes e o Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Scarpa e Veiga, Rony e Dudu. Michele, volto já com mais Palmeiras. Legal, Alexandre Silvestre. Celso Cardoso. Olha, é um Palmeiras fortíssimo mesmo contra o Corinthians. Você sabe, o Chico falou algo que o jogo na prática não vale nada. Eu entendo o raciocínio dele. Não é uma decisão. Perde o jogo para ver. Mas ainda assim, não tem como não valer nada. Tem uma rivalidade muito forte. Sabe, tem um Corinthians... ninguém vai querer perder. Para mim, eu acho que o treinador que ganhar é melhor. Eu tenho o melhor português, não, assim. O Portuga melhor. E a história mostra que o resultado final de Corinthians e Palmeiras, ele muda muitas vezes uma temporada. Sabe, aquele Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera, sob o comando do Carille, também não valia nada. De repente o Corinthians, que era a quarta força, aquela coisa toda, ganhou do Palmeiras aquela bacia das almas, com um homem a menos, com o Jô fazendo gol no finalzinho do jogo. Aquilo mudou a história do Corinthians na temporada. O Corinthians ganhou moral, ganhou força, ganhou o que ninguém imaginava, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, sabe? Então, apesar de entender o raciocínio do Chico, ainda assim eu acho que vale muito e vale para os dois lados. E aí, Chicão? E aí que o Danilo é super importante para o Palmeiras, né? Eu, sinceramente, ele me surpreendeu, porque quando saiu o Felipe Melo foi embora para o Fluminense, e eu falei assim, sei lá, né? Será que esse garoto vai segurar a onda? Porque Felipe Melo é um cara consagrado, né? Jogou Copa do Mundo, jogou na Europa há muito tempo, é um jogador realizado, está fazendo um papel brilhante lá no Fluminense. É um monstro, né? É um monstro, líder. Né? É um grande líder em campo, né? Embora eu não goste muito do jeito dele, assim, meio agressivo, meio pancadão, né? Mas o Danilo não, o Danilo assumiu a camisa, segurou a onda. Logo vai embora. Começou a fazer gol. Então eu acho que ele é uma realidade assim, concreta do Palmeiras.
e está no mercado, né? O time do Abel Ferreira vai ter vários desfalques no setor na fase decisiva do Paulistão. Vamos entender melhor essa história com o Silvestre. Quais serão os problemas para o Verdão nas próximas semanas, Silvestre? Então, Michele, o Palmeiras, que no Campeonato Paulista tem a melhor defesa disparada, tomou só 1 gol até agora. Eu dei um spoiler no Gazeta Esportiva de ontem. É a convocação das seleções. O Palmeiras tem jogadores de seleções. O Abel mesmo, a gente colocou um trechinho da coletiva dele depois do jogo contra o Santos, né? Se queixando do calendário pela enésima vez e também da data FIFA, que não é respeitada no Brasil, porque o campeonato local não para. E aí quem investe mais, quem paga o jogador, quem tem jogador em nível de seleção que é convocado, se lasca. Então o Palmeiras não vai ter o Everton nas quartas de final do Campeonato Paulista, é jogo único. E não terá também o Everton e esses outros que eu vou falar em caso de classificação para a semifinal do Paulista. Então o Everton com a seleção brasileira, o Gustavo Gomes com a Paraguaia, mas nesse caso o Palmeiras tenta convencer os paraguaios a liberarem o Gustavo Gomes, porque o Paraguai está muito mal nas eliminatórias e já não tem chance de classificação sequer para a repescagem em relação à Copa do Mundo, eliminatórias sul-americanas. Outro que foi convocado por seleção, Kusevich, da seleção chilena. E o Piquerez, que é lateral esquerdo, está numa pré-lista da seleção uruguaia e deve ser convocado. Lembrando que o Palmeiras não tem o Luan, que está machucado desde o Mundial de Clubes, e aí o sistema mais forte do Palmeiras, né? Esse setor que é muito forte, que é a compactação ali da primeira linha na frente do Everton, inclusive com o Everton, o Palmeiras pode ter dificuldade no mata de quartas e de eventual semifinal se o Palmeiras avançar no Campeonato Paulista, Mi. Valeu, Silvestre. Esses desfalques podem fazer falta aí para o Palmeiras ou tem peça à altura? Não, tem peça à altura, mas obviamente não é o ideal, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes já falei sobre essa questão de você não respeitar a data FIFA. Sabe, que é um tiro no pé no futebol brasileiro. Então você desfalca, sabe, os caras vão lá, contratam jogadores, deixar o time forte. E aí quando você tem um momento decisivo, você não pode contar. É sempre jogo importante. Sabe, e outra coisa, tem bons jogadores, fazem parte de seleções, é justamente para o clube poder vencer as coisas. Eu acho assim, Celso, você não pode punir também, por outro lado, o jogador pela competência que ele tem. Não. Então, se ele tem competência para ser titular de uma seleção, você tem que respeitar isso aí. Né? É o caso do Palmeiras, contratou grandes jogadores que chegam em finais, que levam o time, carregam o time nas costas. Quer dizer, vão ser desfalques importantes para o Palmeiras. Mas eu acredito que os substitutos estão à altura.